Senhor presidente, nobres pares, primeiro, mudando de ambiente, nós estávamos num debate político intenso e agora imagino se tratar de um assunto que a casa tem convergência. É porque é um assunto que trata do cumprimento da lei orgânica e do Estatuto dos Servidores. Então, primeiro é importante destacar a solidariedade dos dentistas à causa também dos guardas municipais. Acho importante saudar e parabenizar. E principalmente a mobilização dos guardas municipais, que hoje convivem com uma distorção no seio do poder público, em que um colega do lado, que cumpre exatamente a mesma função, tem igual atribuição, porém tem um padrão mais elevado e percebe um valor maior. Essa casa, quando aprovou aquilo que foi chamado o pacotaço, que foi aquela reformulação dos cargos, enfim, a Lei Complementar 409, nós já avisávamos naquela votação que isso iria acontecer. Foi um vaticínio naquela época. E, infelizmente, não pudemos, naquela ocasião, barrar. Votamos contra, mas não foi possível. E hoje, a situação está gerada. Então, daqui a pouco, vai estar em primeira discussão, então não vai ser votado hoje, mas talvez amanhã ou semana que vem, nós vamos passar por um constrangimento em que nós vamos votar uma parcela autônoma para médicos e outros cargos, porém vai permanecer na categoria, na categoria servidor público, duas funções com profunda distorção, que são os dentistas e hoje, em especial, que é o caso dos guardas municipais. Então eu tenho tratado sobre essa questão da responsabilidade política. Então, a partir do momento que essa casa foi fiadora daquela Lei Complementar 409 aprovando, essa casa agora também tem que ser solidária e tem que ser responsável para combater e acabar com essa distorção. E não é difícil, porque quando os médicos colocaram o poder público contra a parede, médicos que muitas vezes não cumprem o seu horário e que agora começaram a bater ponto na entrada, mas não na saída, aí foi dado para os médicos e foi estendida a outras categorias. Então é inadmissível, no momento em que se fala em igualdade, se fala em justiça e principalmente em isonomia, que é um princípio previsto na nossa lei orgânica, que a situação permaneça. Então, como a casa não tem como interferir diretamente, originando um projeto de lei e aprovando, eu entendo que essa moção é um documento político que pode reforçar a posição dessa casa e sensibilizar o prefeito. Porque logo ali na frente vai haver a apresentação desse plano de carreira, mas acho que muito antes disso tem que ser feita uma medida emergencial, e aí a título de proposta, até porque apenas somos vereadores, não podemos lá nos imiscuir na questão do executivo, de que se faça uma parcela autônoma também para essa categoria, por exemplo. Mas o que nós não podemos conviver é no serviço público essa distorção e esse constrangimento que é geral. Então, daqui a pouco, né, isso vai perpetuar e nós não podemos admitir. Inclusive, tem que também reconhecer a coragem destes guardas municipais em se mobilizarem, reivindicarem e virem a casa. Porque a gente sabe que no prédio do lado, muitas vezes ocorre perseguição política. Ocorre sim, ocorre em cima daqueles servidores que ousam lutar pelos seus direitos. Porque se guarda municipal ou dentista estivesse exigindo algo a mais, nós estaríamos falando de pauta de avanço. Só que, lamentavelmente, não é uma pauta de avanço. É uma pauta de isonomia, de garantir o que já é direito e que o próprio executivo distorceu. Então, senhor presidente, eu acho que a própria situação por si só, ela já traz argumentos sólidos. Então, com essas breves palavras, senhor presidente, encerro dizendo que no momento oportuno votarei favorável. Eu acho que é mais que um voto. É um símbolo dessa casa em apoio a essas categorias que lutam contra essa distorção e pela isonomia. Senhor presidente, senhores vereadores, servidores públicos, nossos colegas, especial os odontólogos, né, sempre presentes, e o pessoal, então, os guardas municipais, ou guardas civis, né, mas que têm todos os mesmos direitos. Bom, essa moção, ela vem no sentido, o mesmo debate que a gente já fez na questão dos odontólogos, né, agora, alguns dias atrás,
de garantir a isonomia entre os guardas, né? Eles fazem têm a mesma tarefa. Eu, inclusive, conheço uma situação de um guarda que fez um novo concurso, não trocou nem uniforme, né? Faz a mesma coisa e ganha mais, né? Sim, porque mudou o padrão. Na verdade, tudo isso é resultado daquela lei do governo Sartori, né? E aqui nós falávamos antes de como o Sartori tem feito aí com os servidores do Estado, né? A gente sabe que, na verdade, o que a gente está passando hoje é resultado, sim, da Lei 409, né? A lei do governo Sartori, que é uma lei que, na verdade, quebrou a isonomia em vários quadros dos servidores. Não só os guardas, mas também os agentes administrativos, vários outros concursados, aí, quase todos os quadros concursados, os novos, os que entram acabam ganhando menos do que os que estão, né, na ativa. Vários, né, ganham mais isso. Então, a gente acaba vendo diferenças dos novos servidores que entram dos anteriores. Então, isso tudo foi fruto da 409. Então, a gente precisa, sim, claro, a pauta aqui, a gente tem feito esse debate da questão da parcela autônoma, mas não é o melhor. Não é o melhor para o servidor, porque não vai para a aposentadoria, não vai contar depois. O ideal era que todos eles recebessem o mesmo valor no salário e que isso depois fosse contabilizado, inclusive, para a aposentadoria posteriormente. Então, infelizmente, a gente está aqui fazendo uma moção para corrigir um erro que foi aprovado na Câmara de Vereadores, mas a gente precisa avançar numa reclassificação dos quadros de todos os servidores, para garantir, os direitos iguais de todos os servidores. Então, o servidor que faz a mesma coisa, não dá para admitir que ele receba menos do que o colega do lado, a mesa do lado. Não tem como. Tem a mesma responsabilidade, a mesma tarefa no serviço público e não ganha a mesma coisa. E assim, como os odontólogos e os médicos, que sempre teve isonomia e que foi quebrado por uma ação do governo municipal. Então, a gente entende que as isonomias, elas têm que ser respeitadas, é direito do servidor, garantido no Estatuto do Servidor Público, e a gente precisa avançar. Então, aqui, se fala tanto do plano de carreira, a gente espera que esse plano de carreira seja debatido com o servidor público, porque a gente não vai aceitar simplesmente passar um plano de carreira sem o debate com a categoria. Sem a construção, porque até agora a gente teve uma reunião na semana passada, junto com a secretária Jaqueline Bernardi, com a assessoria, que também assessorou o SAMAI, o Kelly, e eles tinham muita pressa, nessa questão do plano de carreira. Isso foi demonstrado na reunião. Isso preocupa, porque não foi debatido na categoria. Porque se é para aprovar um plano de carreira que não garanta os direitos, que não garanta isonomia, que não garanta uma valorização do servidor público, não dá para simplesmente agora querer atropelar e dar prazo, que até final de agosto vão aprovar o plano de carreira, se nem foi apresentado para o servidor público, para o sindicato, para a categoria como um todo. Então, a gente espera que essas moções aqui sirvam, sim, como contribuição nesse debate dos servidores públicos, mas que a gente tenha muita atenção nesse plano de carreira, especialmente na garantia das isonomias, que é, sim, algo previsto pelo Estatuto do Servidor e é algo já conquistado e que agora, com a 409, a gente está aí tentando remendar tudo que não foi, que foi quebrado na lei aprovada, então, no governo Sartori. Então, a gente precisa tentar aí avançar na isonomia, e aí eu reitero, não é apenas... a Guarda Municipal tem se mobilizado muito, nossos cumprimentos aí estão sempre bem mobilizados, organizados. A gente entende que essa luta, ela é justa, a luta de vocês, mas a gente sabe que muitos companheiros, colegas nossos, servidor público que estão em estágio probatório, não estão se organizando porque estão em estágio probatório. E quando terminarem o estágio, vão estar também aqui pleiteando a isonomia que foi quebrada com a 409. Então, essa luta tem que ser para todos os servidores públicos, e vocês aqui representam essa quebra da isonomia que foi feita, então, nessa lei da 409. Então, cumprimentos e votarei favorável à moção.